Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é André Rosa, membro da equipe Arprev, assessoria previdenciária, e hoje gostaria de falar com vocês sobre o Fundo PIS/PASEP. O que é e quem tem direito a este fundo é o que vamos descobrir nesse vídeo. Então vamos lá! Como foi noticiado pela mídia, na terça-feira, dia 14 de agosto, começa o pagamento da segunda etapa do PIS/PASEP para os beneficiários de todas as idades e aposentados que não têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Por quê? Para aqueles que têm direito à cota do PIS/PASEP e têm conta nesses bancos, os depósitos começaram a ser feitos a partir do dia 8 de agosto. Isto posto, vamos falar sobre o que é o Fundo PIS/PASEP. Muitas pessoas confundem o abono salarial PIS/PASEP com o fundo PIS/PASEP, mas são coisas diferentes, pois o abono salarial é pago anualmente para quem trabalhou com carteira assinada ganhando até 2 salários mínimos, o que não tem nada a ver com o fundo PIS/PASEP, como veremos a seguir. O PIS, Programa de Integração Social, foi instituído em 1970 pela Lei Complementar número 7 e era destinado aos trabalhadores de empresas privadas, enquanto que o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que foi instituído no mesmo ano, mas em dezembro, pela Lei Complementar número 8, era destinado aos servidores públicos. O PIS seria executado mediante fundo de participação, constituído por depósitos efetuados pelas empresas na Caixa Econômica Federal, e o PASEP por contribuição da União, dos Estados, dos municípios, Distrito Federal e territórios, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil. O objetivo original do PIS/PASEP era a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, assegurar ao empregado e ao servidor público o usufruto de patrimônio individual progressivo, estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição de renda e possibilitar a utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico e social. Até 1988, as empresas e órgãos públicos depositavam dinheiro nesse fundo, em nome de todos os funcionários e servidores contratados. Cada trabalhador era dono de uma parte do fundo, era dono de uma cota desse saldo, era um cotista, mas essas cotas eram proporcionais ao salário e tempo de serviço, semelhante ao FGTS. Entretanto, quando da criação do PIS/PASEP, o saque total dessa cota só poderia ser feito em alguns casos específicos. Mas apesar de limitar o saque total dessa cota, a lei garantiu o saque dos rendimentos dessa cota parte, melhor dizendo, dos juros e da correção monetária anualmente, contando da data de abertura da conta. Ou seja, era facultado ao trabalhador o levantamento desse valor uma vez ao ano. E é aqui que muita gente confunde com o abono salarial. Uma coisa é o abono salarial PIS/PASEP e outra coisa bem diferente são os rendimentos anuais das cotas do fundo PIS/PASEP. Só que, com a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, os recursos provenientes da arrecadação das contribuições para o PIS e para o PASEP foram destinadas não mais para este fundo, mas ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o custeio do Programa do Seguro-Desemprego e o abono salarial. Como consequência, os trabalhadores deixaram de ter contas individuais no fundo. Contudo, as cotas individuais do Fundo de Participação PIS/PASEP foram mantidas como direito adquirido dos seus participantes. Apenas cessou o fluxo de ingresso de novos recursos das contribuições daquele fundo. Bom, agora que já sabemos o que é o Fundo PIS/PASEP, vamos falar sobre quem tem direito. Somente tem direito a essa cota do PIS/PASEP os trabalhadores de organizações públicas e privadas inscritos no PIS/PASEP entre 1971 e 4 de outubro de 1988, cujo empregador tenha contribuído com o fundo e que ainda não tenha sacado o total de seus saldos de cotas junto ao fundo PIS/PASEP. Os trabalhadores inscritos após essa data não possuem saldos de cotas para resgate junto ao fundo. Como já foi dito, na criação do PIS/PASEP, o saque total dessa cota só poderia ser feito em alguns casos, tais como quando o trabalhador completasse 70 anos de idade, por ocasião do casamento, aposentadoria,
doença grave ou invalidez do empregado titular da conta. Em caso de morte do trabalhador, os valores do depósito seriam sacados pelos dependentes. Daí por diante, a legislação do PIS/PASEP passou por várias mudanças e muitos trabalhadores que tinham direito ao recebimento dessas cotas não sacaram dinheiro. No ano passado, por meio de uma medida provisória, o governo reduziu a idade para poder sacar o dinheiro das cotas. Desde então, os cotistas que tivessem mais de 60 anos já poderiam sacar seu dinheiro, mas o governo conservou as demais hipóteses de acesso a esses recursos. Para você saber se tem saldo junto ao fundo PIS/PASEP, deve conferir no site da Caixa Econômica Federal, se for empregado da iniciativa privada, e no site do Banco do Brasil, se for servidor ou empregado público. Na descrição desse vídeo, deixamos o link do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Basta você clicar, já vai direto à página do banco, podendo conferir se tem ou não tem saldo na sua conta. Como foi dito no início desse vídeo, é possível o saque temporário de todos os cotistas a partir de terça-feira, dia 14 de agosto, até 28 de setembro de 2018, conforme o cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.